O povo de Israel se assentou no Egito e os descendentes de Jacó e José se multiplicaram. Por muito tempo, os egípcios foram gratos a José por ter salvo o Egito de uma grande calamidade, e por isso seu povo era tratado com respeito. Muitos anos depois da morte de José, a vida dos hebreus que habitavam o Egito começou a mudar. Deus fez com que os descendentes de Abraão fossem férteis, e por isso a população de hebreus no Egito crescia rapidamente. A população de israelitas se tornou expressiva e ficava cada vez mais poderosa e influente. Mas quando subiu ao trono um novo faraó, que nada sabia sobre José e a dívida de gratidão que o Egito tinha para com o povo de Israel, a vida dos hebreus passou a mudar drasticamente. O faraó temia o crescente poder dos hebreus, que se multiplicavam e prosperavam. Ele estava convicto de que os israelitas deveriam ser contidos. Caso contrário, eles seriam tantos que tomariam o Egito para si. O soberano do Egito decretou que o povo de Israel deveria ser sujeitado a trabalhos forçados. Mas mesmo assim, os israelitas continuavam a se multiplicar. O faraó sujeitou o povo eleito de Deus à escravidão. E assim, a vida dos israelitas se tornou amarga. E sob o jugo dos egípcios, eles foram obrigados a realizar as mais difíceis e degradantes tarefas. Mas mesmo sujeitos à dureza da vida como escravos, o povo de Israel continuava a se multiplicar, assim como foi prometido por Deus a Abraão. O governante do Egito ordena que as parteiras israelitas matem todos os filhos homens do povo hebreu assim que nascessem. Elas se recusaram a obedecer à ordem que atentava contra a existência de seu povo. E quando foram questionadas pelas autoridades que perceberam que os meninos continuavam a nascer, elas afirmavam que as mulheres israelitas eram abençoadas com tal vigor que quando as parteiras chegavam, suas pacientes já haviam dado à luz. Enfurecido, o faraó decreta que todos os recém-nascidos do sexo masculino deveriam ser arremessados no Nilo, e somente as meninas seriam poupadas. O terror se espalhou entre os hebreus, e as mães tiveram seus filhos arrancados de seus braços. Uma mulher da tribo de Levi tentou esconder seu filho, e por 3 meses a criança escapou da ira do faraó. Mas conforme a criança crescia, mais difícil era escondê-la. Desesperada para tentar salvar a vida de seu filho, ela depositou o bebê em um cesto de junco e o colocou nas perigosas águas do Nilo. A mãe orava para que Deus tivesse piedade do menino e lhe reservasse um destino melhor. Enquanto o cesto com o bebê flutuava, sendo levado pela correnteza do Nilo, ele era perseguido por sua irmã, que acompanhava o cesto correndo nas margens do rio. Graças à vontade de Deus, o cesto com a criança foi guiado até as margens do rio, justamente onde a filha do faraó se refrescava. Ao avistar o cesto entre os juncos, a princesa egípcia ordenou que sua criada recolhesse o cesto. A filha do faraó ficou surpresa ao constatar que dentro do cesto havia um belo bebê. Todos os indícios indicavam que tal criança só poderia vir dos hebreus. Mesmo assim, ela decidiu adotar a criança e lhe deu o nome de Moisés, pois ele foi retirado das águas. A criança cresceria em meio à mais alta nobreza egípcia, sem saber que um destino ainda mais glorioso lhe aguardava. Moisés havia sido recolhido do rio Nilo pela princesa, filha do faraó do Egito. Esta o adotou e por isso Moisés cresceu em meio à mais alta nobreza egípcia. A princesa precisava de uma ama de leite para o bebê, e para alimentar o pequeno Moisés foi trazida uma escrava israelita, que na verdade se tratava de sua mãe biológica. Vivendo entre os príncipes egípcios, ele tinha uma vida de luxo e privilégios.
E quando ele já era adulto, quis ver de perto como era tratado o povo hebreu de quem descendia. O príncipe ficou horrorizado ao ver as condições em que seus irmãos eram sujeitados. Ao ver um feitor egípcio espancando brutalmente um escravo israelita, Moisés foi tomado pela ira e atacou o egípcio. Este acabou falecendo. A notícia de que Moisés havia cometido um crime terrível se espalhou, o que fez com que o faraó ordenasse a prisão de Moisés. Sem alternativa, Moisés partiu para o exílio. Agora, ele vivia como andarilho. Moisés se deparou com um grupo de moças que tentava dar de beber ao seu rebanho, mas um grupo de pastores impediu o acesso das moças ao poço. Moisés interveio em prol das moças, e assim elas puderam matar a sede de seus animais. As moças ficaram gratas ao andarilho, e por isso elas o apresentaram ao seu pai. Reuel, o pai das moças, convidou Moisés a viver entre eles, e ofereceu uma de suas filhas em casamento. E assim, o ex-príncipe do Egito se estabeleceu nas terras de Midian. Com sua esposa Zípora, ele teve seu filho Gerson, e em seu novo lar ele vivia pacificamente. Mas enquanto isso, o povo de Israel sofria sob a dominação egípcia. O tempo se passou, e um novo faraó ascendeu ao trono. Seu governo era ainda mais duro com os hebreus que de seu antecessor, e por isso o povo eleito enviava suas súplicas ao Criador. Deus não ignorou os lamentos dos descendentes de Abraão, pois jamais se esqueceria da aliança feita com os israelitas. Moisés guiava seu rebanho que pastava no Monte Horebe, o monte de Deus. Foi quando ele avistou uma sarça que passou a arder em chamas espontaneamente. Curioso, Moisés se aproximou da planta e percebeu que, apesar das chamas, a planta não era consumida pelo fogo. E do meio das chamas, Moisés ouviu o chamado do Senhor. Então Deus disse: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão. Deus disse que havia descido à terra para atender o clamor do povo escolhido, e Moisés seria o instrumento de Deus para libertar o povo de Abraão das mãos dos egípcios. Moisés estava inseguro, pois ele era apenas um homem comum, e como ele faria com que sua voz fosse ouvida? Deus pediu para que Moisés soltasse seu cajado. Quando sua vara caiu no chão, para o espanto de Moisés, ela havia se transformado em uma serpente. O Criador ordenou que Moisés pegasse a serpente pela cauda, e assim ela se transformou novamente em um cajado. Tal milagre seria suficiente para mostrar aos israelitas que Deus estava ao lado de Moisés e que ele estava ali para ajudar em sua libertação. Deus ensinou outros artifícios para convencer o povo de Abraão que Moisés falava a verdade. Moisés ainda insistiu, pedindo que fosse escolhida outra pessoa em seu lugar, e disse que lhe faltava o dom da palavra. Mas Deus o acalmou, dizendo que estaria sempre ao seu lado, lhe dizendo exatamente o que fazer. Deus guiou Arão até seu irmão Moisés. Ele deveria ser porta-voz de seu irmão, já que era um homem respeitado entre os hebreus. E assim, os dois irmãos retornaram para o Egito, com a missão de libertar o povo eleito de Deus. Moisés foi escolhido por Deus para libertar os israelitas que se encontravam escravizados no Egito. Ele retornava ao Egito após seu longo exílio em Midian. Ao seu lado estava seu irmão Arão, que era uma figura respeitada entre os hebreus. As lideranças de Israel se reuniram para ouvir o que o antigo príncipe do Egito tinha a dizer. Arão e Moisés explicaram o plano de Deus para libertar seu povo eleito. E para convencê-los, Moisés
apresentou os sinais milagrosos que lhe foram ensinados por Deus. Ao verem tais milagres, os hebreus creram que aquele homem só poderia ser um enviado de Deus. Mas o faraó do Egito não seria convencido tão facilmente. Moisés e Arão foram recebidos pelo faraó e transmitiram a ele a vontade de Deus. Então Moisés disse: "Deixe meu povo partir." Mas o faraó não se mostrava disposto a libertar os israelitas. Moisés advertiu o faraó que se a vontade de Deus não fosse cumprida, diversas pragas iriam assolar o Egito. Mas tal ameaça só endureceu ainda mais o coração do soberano do Egito. Como retaliação, o faraó dificultou ainda mais a vida dos hebreus. O soberano ordenou que fosse retirada a palha usada pelos escravos para fazer tijolos, mas a cota diária de produção foi mantida. Os trabalhos dos israelitas se tornaram ainda mais penosos. Moisés se entristeceu ao ver que seu povo sofria ainda mais do que antes de sua chegada. Deus ordenou que Moisés voltasse ao faraó e lhe mostrasse os sinais de que era o representante de Deus. Perante o faraó, Arão arremessou o bastão de Moisés, que ao cair no chão se transformou em uma serpente. De início, o faraó parecia impressionado, mas seus sacerdotes, por meio de suas ciências ocultas, também reproduziram o feito dos enviados, arremessando 2 varas que também se transformaram em cobras. Contudo, a serpente de Moisés devorou as 2 outras cobras. Mais uma vez, Moisés e Arão não conseguiram convencer o faraó a libertar o povo de Deus. O Criador sabia que o faraó não libertaria o povo hebreu de boa vontade, e por isso o soberano e seu povo sentiria a força da mão de Deus. Para dobrar a vontade do faraó, se fez necessário que uma série de calamidades afligisse o seu reino. Estes eventos ficaram conhecidos como as 10 pragas do Egito. Moisés havia pedido ao faraó que libertasse os israelitas da escravidão. Fazia 400 anos que o povo eleito de Deus se encontrava sob o jugo dos egípcios. Mas o coração do faraó do Egito estava endurecido e por isso ele recusou o pedido de Moisés. A fé do povo de Abraão estava enfraquecida, mas Deus estava ao lado de Moisés e de seu irmão Arão, e estes seriam instrumentos de Deus para se fazer cumprir a promessa que Deus fez a Abraão e seus descendentes. Deus ordenou que Moisés fosse ao encontro do faraó, que navegava no Nilo em uma bela embarcação, e que pedisse novamente a liberdade do povo hebreu. Após mais uma recusa do faraó, Moisés golpeou o rio com seu cajado. As águas do Nilo ficaram vermelhas como sangue. Os peixes começaram a morrer e o odor fétido tomou conta de suas margens, e essas águas ficaram impróprias para o consumo. A impressionante cena realizada por Moisés não foi o suficiente para mudar a vontade do faraó. Tendo em vista que seus magos e sacerdotes lhe mostraram que também eram capazes de realizar tal proeza, o povo do Egito teve que cavar poços para saciar sua sede, e esta foi a primeira praga do Egito. O faraó continuou irredutível. Então, por meio de Moisés e seu irmão, Deus fez com que um número incontável de sapos emergissem do Nilo e invadissem as cidades. Os lares dos egípcios foram tomados pelos anfíbios, nem os palácios estavam a salvo, e sapos invadiram até mesmo o leito do faraó. E por isso, o faraó disse a Moisés que libertaria seu povo se ele retirasse tal praga que assolava o Egito. Assim, Moisés fez com que todos os sapos perecessem. Os corpos dos sapos se empilhavam nas ruas, e a podridão se espalhava no ar. Quando o pior já havia passado, o faraó decidiu não mais libertar o povo eleito de Deus. E por isso, o Senhor ordenou que Arão
irmão de Moisés, golpeasse a terra. O pó da terra que se levantou se transformou em inúmeros piolhos que infestariam o Egito. Os homens e os animais do Egito sofreram com a infestação de piolhos. Os magos da corte do faraó tentaram reproduzir tal feito, mas não obtiveram sucesso e concluíram que isso só poderia ser obra de Deus. Mas o faraó se recusava a ouvir até mesmo seus assessores, e por isso o Egito sofreu mais uma praga. Nuvens de moscas tomaram conta do reino do faraó, mas os lugares onde viviam os hebreus foram poupados por Deus dos incômodos incessantes causados pelas moscas. A teimosia do soberano fez com que Deus provocasse uma praga que causaria a morte do gado egípcio. Bois, cavalos, jumentos e carneiros morriam aos milhares, mas nem isso foi capaz de amolecer o coração do faraó. O povo do Egito e seus animais passaram a sofrer com sarnas, e seus corpos foram tomados por bolhas. Mesmo assim, o faraó ainda se recusava a libertar o povo de Moisés, o representante de Deus na terra. Disse que dos céus cairia um castigo sobre o Egito, como nunca antes visto. Uma poderosa chuva de granizo e relâmpagos aterrorizou o Egito, e muitos daqueles que não se abrigaram pereceram. A praga dos gafanhotos foi a oitava a assolar o Egito. Nuvens de gafanhotos devoravam tudo que estava em seu caminho. O faraó percebia que sua teimosia estava destruindo seu reino, mas seu orgulho o proibia de mudar de posição. O Egito então passou a ser tomado por uma névoa negra, e a escuridão tomou conta do reino do faraó. Por 3 dias, eles viveram na escuridão. Esta foi a penúltima praga a assolar os algozes do povo de Israel. Mas a pior de todas as pragas ainda estava por vir. Deus diz a Moisés que irá impor ao Egito seu último castigo. À meia-noite, ele passará pelo Egito e levará consigo a vida de todos os primogênitos do Egito. Nem mesmo os filhos mais velhos da alta nobreza egípcia seriam poupados. Deus diz que os prantos dos pais ecoariam por todo o Egito, mas o povo escolhido de Deus escapará ileso de tal morticínio. Deus orientou o povo de Israel a sacrificar cordeiros e cabritos em honra a Deus. Com o sangue dos animais sacrificados, eles deveriam marcar a entrada de suas casas. Os hebreus depois deveriam assar e comer a carne do sacrifício. E assim celebrariam a Páscoa do Senhor. À meia-noite, Deus enviou o anjo da morte ao Egito, que visitou todas as casas, ceifando a vida de todos os primogênitos, poupando apenas as casas daqueles que haviam deixado a marca do sacrifício. Entre todos os que pereceram, estava o filho e herdeiro do faraó. A vontade inflexível do faraó havia sido quebrada, e ele finalmente cedeu aos pedidos de Moisés, ordenando que ele e seu povo partissem do Egito. Moisés havia conseguido impor a vontade do Criador, e agora conduzia a nação de Israel até a terra prometida. O povo de Israel havia suportado 430 anos de escravidão no Egito, até a chegada de Moisés. Após impor 10 terríveis pragas contra o Egito, Moisés conseguiu que o faraó finalmente libertasse os descendentes de Abraão. Sob a liderança de Moisés e Arão, centenas de milhares de hebreus recolheram todas as suas posses e deram início à sua marcha até a terra prometida. A grande coluna de imigrantes rumou pelo deserto para evitar se deparar com os exércitos egípcios. Deus alertou Moisés que o coração do faraó estava se enchendo de ódio e ressentimento, e que não tardaria até que ele voltasse sua fúria contra o povo de Moisés. Seguindo os comandos de Deus, Moisés guiou seu povo até as margens do Mar Vermelho. A notícia de que o faraó havia organizado um exército de carros de guerra para perseguir os hebreus chegou aos ouvidos dos migrantes. Muitos deles se desesperaram e achavam que se eles se rendessem poderiam conseguir a clemência do faraó.
e assim retornariam aos seus mestres com suas vidas. Alguns culpavam Moisés por ter levado o povo de Israel à ruína. Moisés acalmou seu povo e garantiu que Deus estava ao seu lado e que esta seria a última vez que veriam os egípcios em seus encalços. A nuvem de pó no horizonte indicava que os exércitos do faraó se aproximavam rapidamente. Mas Deus fez com que uma barreira de chamas bloqueasse o caminho dos egípcios. Então Deus falou com Moisés e disse exatamente o que deveria fazer. Moisés se dirigiu até as margens do Mar Vermelho e ergueu sua vara. Neste momento, o mar se abriu. Se alguma dúvida ainda pairasse sobre os hebreus de que Deus estava ao seu lado, esta se desfez frente a tamanho milagre. Uma rota seca surgiu entre os dois enormes paredões de água, e por este caminho o povo de Israel atravessou. Os egípcios ficaram estupefatos quando se depararam com tão grandiosa cena. Mas, assim que as chamas que bloqueavam seu caminho se desfez, os egípcios, a mando do faraó, perseguiram os hebreus pelo caminho aberto por Moisés. Os egípcios adentraram ferozmente pelo vale de águas criado por Deus. Mas quando o último hebreu chegou à outra margem, Deus ordenou que Moisés fechasse o caminho que havia sido aberto. E então o mar se fechou sobre os perseguidores egípcios. O exército do faraó foi arrasado pelas águas. Os hebreus cantavam juntos em uma só voz para honrar a Deus, pois enfim, eles estavam livres de seus senhores egípcios. Moisés foi celebrado e todos estavam felizes e gratos ao homem que Deus enviou para resgatá-los. Sob a liderança de Moisés, a grande coluna seguiu seu caminho rumo à Terra Prometida. Moisés havia aberto o Mar Vermelho e atravessado juntamente com seu povo rumo à liberdade. Por dias, Moisés e os israelitas caminharam pelo deserto e, com o passar do tempo, passaram a sentir fome e sede. Devido a este sofrimento, alguns reclamavam que melhor seria viver sob o chicote dos egípcios, a definhar de fome e sede no deserto até a extinção. Mas Deus não permitiria que o povo escolhido perecesse no deserto. Um alimento miraculoso veio dos céus, como uma graça de Deus. Tal alimento ficou conhecido como maná. Moisés bateu com sua vara em uma rocha e dela água passou a jorrar. Para suprir a necessidade de carne, Deus guiou um bando de codornas até os hebreus. E assim as necessidades do povo de Israel foram satisfeitas. Moisés guiou seu povo até a região de Sinai. Lá existia um monte, de onde Moisés conseguia conversar diretamente com Deus. Somente Moisés tinha permissão para subir no monte. Todos aqueles que ousassem subi-lo sofreriam uma morte fulminante. No alto do Monte Sinai, Deus revelou a Moisés o código de conduta que deveria ser seguido pelo povo de Israel. Essas determinações do Senhor ficariam conhecidas como os 10 mandamentos. Gravados em pedra, foram escritos os seguintes mandamentos: não terás outro Deus além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra teu próximo. E por fim, não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas,
nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Por meio destas leis, Deus renovaria a aliança com o povo de Abraão. Moisés havia apresentado ao povo escolhido os 10 mandamentos e também havia advertido seu povo das graves consequências que recairiam sobre aqueles que descumprissem os mandamentos. Os primeiros mandamentos eram bem claros, que anunciavam que não existia nenhum Deus além do Deus de Israel e que a idolatria seria um dos mais graves pecados. Moisés retornou ao Monte Sinai e lá ele permaneceria 40 dias em comunhão com Deus. Seu povo, que havia ficado aos pés do monte, começou a se desesperar, pois temiam que Moisés nunca mais retornasse. Arão, irmão de Moisés, e outros sacerdotes, preocupados com o futuro de seu povo, desrespeitaram os mandamentos, ao pedirem que as mulheres lhes entregassem os brincos de ouro. Após recolher todo aquele material, eles fundiram o metal e criaram um bezerro de ouro. Um altar foi construído e lá foi depositado o ídolo dourado. Os israelitas se curvavam frente à figura bovina. Um grande festejo foi feito em honra ao novo ídolo e sacrifícios foram oferecidos. Deus avisou a Moisés, que estava no monte, que seu povo havia se desviado do caminho do Senhor e que agora estavam se corrompendo. Moisés correu até seu povo e, com grande decepção, ele testemunhou aquela cena dantesca. Deus levantou a ideia de destruir o povo de Israel, mas Moisés o convenceu a não fazer isso. O próprio Moisés iria punir aqueles que viraram as costas para Deus. Ele destruiu o bezerro de ouro e perseguiu os idólatras que estavam descontrolados. Mais de 3.000 pessoas morreram, e apenas os descendentes de Levi não sofreram nenhuma represália, pois estes sempre se mantiveram fiéis a Deus. Por fim, foi construída uma belíssima arca, feita para guardar as tábuas em que estavam escritas as leis entregues por Deus. Ela era feita em madeira e recoberta por ouro. Sobre sua tampa, completava a ornamentação estátuas de 2 querubins. Ela ficaria conhecida como a Arca da Aliança. O povo de Moisés ainda levaria 40 anos vagando no deserto para finalmente chegar em Canaã, a terra prometida.